Hoje, evolução do princípio inteligente no reino animal. Nosso estudo número 4, sobre essa questão da evolução do princípio inteligente, do átomo ao arcanjo. Vamos lá, próxima. Estas foram as principais obras, os principais livros consultados. Nós temos o livro dos médiuns, temos o livro dos espíritos, diálogos com as sombras. Esse livro, Impulsos Criativos da Evolução, de Jorge Andréa, eu usei muito. A gente vai ver quanto eu usei esse livro. Os animais, nossos, né, irmãos de Euripides School, livro muito interessante. Nós temos também... Opa, travou aqui o meu. Este livro muito interessante, que é o A Caminho da Luz, também explica muito sobre essa evolução do espírito. E aí temos as obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, né? Mecanismo da Mediunidade, O Nosso Lar, O Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, o livro Libertação. Todos eles citam sobre questão de animais vivendo no plano espiritual. E vamos utilizar estas obras para que nós possamos entender como que isso acontece. Então, vamos lá. A partir de agora, entraremos no assunto. Aqui eu coloquei dessa forma, né, para que a gente entenda como que ocorreu até agora essa evolução do princípio inteligente. Então, nós já passamos pelo reino mineral, onde desenvolvemos a atração, onde ainda são seres inorgânicos. Passamos pelo reino vegetal, onde desenvolvemos a sensibilidade. E hoje chegamos, né, no reino animal. E isso que está circundado em vermelho é o que a gente vai estudar hoje. O reino animal é dividido em duas partes, a parte dos animais inferiores e superiores. E é muito interessante isso, né? O reino animal, ele é dividido de forma generalizada em duas partes, o reino inferior e o reino superior. Vamos começar vendo sobre isso, então. Vamos lá. Próximo. Vamos começar falando, então, sobre o reino animal, né? Inferior e superior. Começamos com o livro A Caminho da Luz, que é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aqui, Emmanuel vai tratar para nós sobre a definição das linhagens, os tipos de animais que existem para cada mundo. Então, isso aqui está no capítulo 2, A Vida Organizada. Lá no item, Os Antepassados do Homem. Diz Emmanuel para nós que devem ser respeitados os critérios de linhagem das espécies estabelecidos pela providência divina para os diversos mundos e para as regiões espirituais destes respectivos mundos. Como é o caso aqui da Terra, como é o exemplo do nosso planeta. Aqui foi definido qual era a linhagem, os tipos de animais necessários aonde poderia evoluir o princípio inteligente. Então, tem que ter uma definição. Quais são os animais, em que meio esse princípio inteligente vai desenvolver? Próximo. E aqui a gente já vai encontrar, então, a continuação do texto do livro A Caminho da Luz. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram uma linhagem definitiva para todas as espécies de animais, né? Dentro das quais o princípio inteligente encontraria o processo da sua depuração em marcha para a racionalidade. Então, definido quais espécies que iriam viver na parte física e também na parte espiritual de cada planeta. Então, isso quer dizer que vão ter animais diferentes em planetas diferentes do da Terra? Sim, cada planeta tem a sua linhagem diferente, aonde a evolução se dá de acordo com a necessidade. Então, os princípios inteligentes em outros planetas poderão encontrar outros tipos de animais. Então, é isso que a gente está vendo. Aqui no planeta Terra está definido no que a gente conhece, né? Aqui eu peguei
como principal, né, os mamíferos, né? Temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, que tiveram toda a sua linhagem fixas nesse desenvolvimento. Então, todos os animais do reino inferior, do reino superior, foram definidos para que daí o princípio inteligente pudesse evoluir na sua caminhada, ok? Bom, falei tanto em reino mineral, reino animal superior e inferior que vamos ver sobre isso. Próximo slide. Então, o reino animal ele está dividido em dois grupos principais: os animais invertebrados e os animais vertebrados. Lembram que nós estudamos isso na escola, né? Quando frequentamos né, o nosso ginásio, né? Ou já não. No final do primário, como antigamente, hoje é outra forma, é fundamental, né? Mas é na escola que a gente aprende sobre o reino animal. E no reino animal, então, tem os invertebrados e os animais vertebrados. Os animais invertebrados são chamados animais inferiores. Eles não apresentam crânio e nem coluna vertebral. Já os animais vertebrados são chamados de animais superiores, porque já apresentam crânio, coluna vertebral e medula espinhal. Então, ele já tem outra estrutura mais complexa. Por isso, é dividido em animais invertebrados, né? Invertebrados, e animais inferiores e animais superiores. Isso é coisa da escola, né? Não vamos se aprofundar aí, aqui é só para nós lembrarmos. Próximo slide. Aqui também nós queremos lembrar, ó, os invertebrados. Os invertebrados são divididos em 8 grupos. O mais importante desses grupos para nós é o 8º, os artrópodes, que representam 99% dos animais invertebrados. E esse grupo está dividido em 4 subgrupos, né, que a gente daí conhece melhor: os insetos, os aracnídeos, os miriápodes e os crustáceos. Então, esse é a classificação dos animais invertebrados, que são considerados animais inferiores. Próximo. Esse próximo slide, então, agora é os animais vertebrados, que aí já são os animais considerados superiores, onde estão os mamíferos, as aves, os répteis, anfíbios e os peixes. Esses são os animais superiores. Bom, feito esse entendimento, essa classificação para o nosso entendimento, porque a partir de agora nós vamos falar separadamente dos animais superiores e dos animais inferiores. Próximo, vamos falar então agora dos animais, o princípio inteligente evoluindo no reino animal inferior. Como que isso acontece? Vamos lá. Próximo. Aí nós já utilizamos o livro, né, Impulsos Criativos da Evolução, do Dr. Jorge Andréa. Na página 115 desse livro, diz assim para nós: nos reinos inferiores dos animais, o princípio inteligente faz parte do sistema grupo, ou alma-grupo, responsável por determinada espécie, onde ganha experiências, aquisições e participa de um processo maturativo. O reino animal inferior, ele segue a mesma regra do mineral e do vegetal. A regra de evolução é a mesma. Vamos só lembrar bem rapidamente. Próximo slide. No reino mineral, vegetal e animal inferior, as almas grupos são divididas, né? Os princípios inteligentes são divididos em coletividades. Então, tem toda uma coletividade diretora do reino mineral. Então, todos os princípios inteligentes, assim que são criados, vão fazer parte dessa coletividade. Aí, pequenas porções dessa coletividade de princípios inteligentes se juntam, formam almas grupos e vão, no caso do mineral, vão viver entre algum mineral por um período. Depois voltam, se junta a coletividade e vai formar outra coletividade, outra alma grupo. Até
eles adquirem bastante experiência no reino mineral, passam para o reino vegetal. E é a mesma coisa. Há uma coletividade diretora do reino vegetal, onde os princípios inteligentes que já passaram pelo reino mineral, já estão mais com certa evolução, vão viver por um certo tempo em determinado vegetal, por um determinado período, em grupos, e evoluindo ali. Até que chega no reino animal. Mesma vai haver uma coletividade do reino, né, animal inferior, onde os princípios inteligentes vão fazer parte de almas grupos e vão viver em determinadas espécies de animais inferiores, até que eles ganhem a condição de viver como animal superior. Próximo slide. Então, na coletividade diretora do reino animal inferior, as almas grupos que compõem esse reino animal inferior, elas vão se formando, e para cada espécie, ali eu dei exemplo de formigas, de abelhas. Então, para formigas, vão formar almas grupos que vão para determinado, né, determinada quantidade de formigas, vai formar uma alma grupo que vai direcionar, vão viver naquele período evoluindo como formiga. Depois, né, existe a espécie de abelha, a espécie de animal inferior chamado abelha, que também vai formar uma sociedade, né? E existem várias almas grupos, então, formando o conjunto, né, das abelhas. E assim, então, dessa coletividade diretora do reino animal inferior, determinadas almas grupos se reúnem em uma determinada quantidade e vão viver entre formigas, voltam para a coletividade, depois formam uma nova alma grupo, agora com uma abelha, e assim vai, tá? Dessa coletividade, assim, diretora, os princípios espirituais vão formando almas grupos, que vão estagiar em outras espécies, e assim vai, por bilhões de vezes isso acontece, até que ganhem condições para viver no reino animal superior. Se tiver meio difícil de entender o que é essa questão de alma-grupo, eu tenho um exemplo muito interessante. Próximo slide, Carlos. Isso. Vamos pegar aqui, ó. A cada nova experiência, os princípios inteligentes irão participar de novas almas-grupos. Nós podemos fazer uma analogia conosco agora, onde a cada reencarnação que vamos ter, nós vamos fazer parte de uma nova família. Nós não nascemos sempre na mesma família, nós vamos formando novas famílias, aonde nós vamos adquirindo novas experiências. Aonde a gente está vendo novas famílias, é similar a eu dizer que eu faço parte de uma alma-grupo e que vou habitar diversas espécies. E vou adquirindo experiências até eu evoluir, né? Então, essas almas-grupos é como fossem famílias, aonde a cada reencarnação que o princípio inteligente faz, ele está numa família diferente, uma alma-grupo diferente, que pode se chamar de família também, família-grupo. Então, quando nós estamos encarnados numa família, nós desencarnamos, na próxima encarnação nós vamos formar outra família. Mas todas as experiências que nós adquirimos naquela família, nós levamos. Assim a alma grupo também. Nós somos individualidades que fazemos parte de almas grupos e que a cada reencarnação que nós fazemos, nós estamos habitando em outra espécie, mas trazemos as experiências daquela espécie anterior que a gente viveu. Esse é um sentido, né? O sentido evolutivo de aprendermos e adquirirmos experiência na alma grupo ou na família, esse sentido evolutivo é o mesmo. Eu acho que assim fica mais fácil nós entendermos como é a evolução no reino animal inferior, aonde, assim como no mineral e no vegetal, toda a evolução se dá em alma grupo, ok? Então vamos para o... Bom, podemos parar aqui, Carlos, e ver se tem alguma dúvida já, alguma contribuição. Olha, Edivaldo, por enquanto o pessoal está introspectivo aqui. Tá, todo mundo só ali, né?
Só na Só pensando expectativa. no Alma Grupo. Então Mas vamos o em frente. exemplo que você trouxe eu achei espetacular. Eu acho que foi muito esclarecedor, porque essa parte ela é um pouco É, fosca, né, no isso, entendimento da gente, né? Essa coisa de alma grupo, né? Mas isso já deu para ter uma ideia melhor, porque o princípio para evoluir ele tem que passar pelos diversos estágios, né? Ele não pode ser isso, barato o tempo todo, como você trouxe a baratinha ali, né? Então ele isso. tem que passar pelos demais estágios para ter essa experiência, né? Para ganhar experiências, né? E, e, e esse exemplo da família, ele é o sentido evolutivo de você estar numa alma grupo ou estar numa família é o mesmo. Só que na família todos são individualidades ali, evoluindo de forma individual, né? Mas você não evolui sozinho, você precisa estar com um grupo de espíritos sempre. Forma família. E a cada encarnação você está num grupo diferente, né? Alguns são os mesmos, mas alguns são outros. Na alma grupo, a quantidade é maior. Muitas vezes você vai ter vários espíritos que nunca estiveram com você, mas como você vai ter outros que já estiveram, princípios inteligentes, né? Formando aquela alma grupo. Ora você está numa barata, ora você está num grupo de baratas, ora você está numa formiga, ora está na abelha, ora está nos mosquitos, né? E assim você vai indo, nos insetos, e assim você vai indo, até você adquirir condições de evoluir tudo que você tinha que evoluir no reino animal inferior. E aí nós começamos agora a falar, né, do reino animal superior. Como é que esse princípio inteligente evolui? Aqui eu vou pedir assim, vamos prestar muita atenção agora. Né? Prestem atenção, porque agora nós vamos falar num processo muito importante. Vamos lá. Próximo. Então, lembrando, nós, no reino animal, temos os animais invertebrados, que são os animais inferiores. Por quê? Porque eles têm ausência de coluna vertebral e de crânio. Eles não têm isso. Não tem nada desenvolvido para que ele possa ir adquirindo uma certa espécie de consciência. Já nos animais superiores, nós vamos encontrar vértebras, né? Coluna vertebral, né? Coluna dorsal, crânio e olhem, tem glândula pineal também já nos animais superiores. Tanto é que os répteis são muito conhecidos porque eles têm uma espécie de terceiro olho. Esse terceiro olho, na verdade, é onde a epífise já estava se desenvolvendo ali. E eles são considerados animais superiores. Próximo, vamos ver o que o Jorge Andréa coloca para nós sobre isso. Olha o que ele diz. Livro Impulsos Criativos da Evolução, página 121 agora. Diz ele, a partir dos animais superiores que apresentam na massa encefálica, que já apresentam dentro do cérebro, as primeiras células da futura glândula pineal. Então, a partir dos animais superiores que já apresentam as primeiras células da futura glândula pineal, a alma grupo vai desaparecendo e dá margem ao nascimento das individualidades. Olha aquele momento chave que os espíritos falaram para nós. Olha, o princípio inteligente, ele se elabora, ele evolui, né? Ele aprende desde o mineral, no vegetal, no animal inferior. Então, ele vai se elaborando e se individualiza pouco a pouco. Olha aqui, ó, esse momento se individualiza, está aqui, ó. A partir dos animais superiores, que apresentam na massa encefálica as primeiras células da futura glândula pineal, a alma grupo vai desaparecendo e dá margem ao nascimento das individualidades. Aqui é o momento, daqueles momentos assim, chaves da evolução do nosso princípio espiritual. Nós fomos criados, momento importante. Aí evoluímos com o princípio espiritual até chegar aqui.
Passamos no reino mineral, vegetal e animal inferior. Aí, quando passamos a animais superiores, aonde já tem daí, né, a coluna, né, vertebral, coluna dorsal, crânio e o desenvolvimento da glândula pineal. Então, a partir do desenvolvimento da glândula pineal, a alma grupo vai desaparecendo e dá margem ao nascimento das individualidades. Aqui está o grande pulo do gato para nós entendermos em que momento o princípio inteligente se individualiza. Aquilo que está na questão 607A do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente se elabora, vai conhecendo, vai evoluindo, até que ele se individualiza pouco a pouco, à medida que a glândula pineal vai se desenvolvendo. Está aqui, está dito aqui para nós. Já achamos a questão que tanto nós precisávamos achar, o ponto crucial para entendermos em que momento o princípio inteligente se individualiza. Próximo. Aqui, ó, eu tentei colocar aqui, separando, para a gente entender como as coisas ocorrem aqui. Então, nos invertebrados, que são todos os que fazem parte desses grupos, que eu coloquei 2 exemplos aqui, molúsculos e os artrópodes, que são almas grupos, ainda são almas grupos que agem sob o comando diretor daquela espécie. Eles obedecem, eles não é individualidade agindo por si, é individualidade que age sob um comando diretor. Porque desde que fomos criados como princípio inteligente, já fomos individualidade. Só que era uma individualidade que não se desenvolvia sozinha, dependia desse comando diretor. E aí chegamos aqui, animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem crânio e nem coluna vertebral. Fechou. Né? Aqui eu peguei só 2 grupos. Lembra que são 8 grupos de animais invertebrados. Peguei 2 como exemplo. Aí passamos agora, evoluímos e chegamos nos animais vertebrados. Aqui a alma grupo começa já a dissociar, se libertar dos núcleos, se tornar individualidade. Então, e aí nós vamos evoluir a partir dessas espécies aqui: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses são o grupo dos vertebrados. Não que nós tenhamos que passar, né? Nós vamos viver como peixe, como anfíbio, como réptil, né? Como ave, e chegar nos mamíferos. Não que nós tenhamos que viver todas as espécies de peixes, todas de anfíbios. Não precisa. Vamos viver algumas delas. Já vamos ser individualidades. Mas como aí nós, a partir de agora, somos individualidades, nós já se afastamos do grupo, não precisamos viver totalmente junto com aquele grupo, já podemos viver de forma individualizada. Nós somos individualidades, mas agimos ainda sob o comando diretor da espécie. Ou seja, como nós não temos como discernir as coisas, cada espécie ela tem certas coisas que elas fazem sempre iguais. A gente pode observar, né? Como que vive um sapo? Sempre, né? Ele vai viver no banhado, procurando os insetos para se alimentar. Mas é ali, naquele meio que ele vai viver. Todos os sapos vão ser assim. Assim como os peixes. Os peixes, por ser os primeiros, aonde vai começando a surgir a individualidade, se a gente observar um cardume, o cardume ele faz os mesmos movimentos, mas cada um ali é uma individualidade. Eles podem, quando eles são em cardume, eles fazem tudo igual. Mas eles podem sair do cardume e se distanciar do cardume. Por quê? Porque já é uma individualidade. Mas está bem incipiente. Ele precisa que alguém direcione ainda o que ele tem que fazer. Então, são esses comandos diretores da espécie,
os espíritos que direcionam, espíritos da natureza, né? Que direcionam o que cada espécie faz. Então, ele é direcionado ao que fazer. Porque é do instinto dele fazer aquilo, de cada espécie. Lembra, as espécies foram definidas. Lembra, nós vimos no livro A Caminho da Luz. Então, mas aqui nós já estamos agora como individualidades. Vamos agir sobre o comando da espécie, mas como individualidade agora, que já consegue se desgarrar do grupo. Então, os animais vertebrados possuem medula espinhal, coluna vertebral, crânio e, principalmente, a glândula pineal está presente em todos os vertebrados. Como vimos ali atrás no livro Impulsos Criativos da Criação, né? A partir de que surge a glândula pineal, a alma grupo vai desaparecendo e dá margem ao nascimento das individualidades. Aqui é para nós termos a ideia de como tudo começa. Então, a partir daqui, vamos evoluindo, até chegarmos nos mamíferos. Os mamíferos são já espécies de animais. Nós fazemos parte dos mamíferos, né? Nosso corpo físico, nosso modo de viver aqui é do grupo dos mamíferos. E a gente percebe já que existem muitos animais ainda do grupo de mamíferos que já têm comportamento já totalmente individualizado do grupo. Os pets que a gente tem em casa, gato, cachorro, eles vivem de forma individual, não precisa estar junto com a espécie para poder evoluir. Ele evolui individualmente, porque ele já chegou num estágio que tem essa condição. Ele não tem ainda a inteligência desenvolvida para viver por si. Ele ainda segue a direção da espécie, mas ele evolui já totalmente isolado da espécie. Ó, a Sandra acabou de comentar. Por isso que os animais domésticos são tão diferentes uns dos outros. Já começam a desenvolver a sua individualidade. Eles já estão realmente, né, com a individualidade já concretizada. Né? Esses, no caso, como eu dei exemplo até de um gato, de um cachorro, ele já está... Todos os mamíferos já estão completamente concretizados a sua individualidade. Começa nos peixes, a individualidade ela vai aumentando de proporção à medida que ele vai progredindo entre as espécies, né, ali de vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves, até chegar em mamíferos. Os mamíferos já estão no topo. Já conseguiram planificar, né, afirmar a sua individualidade. E aí agora ele tem que viver bastante nesse período ainda, como um princípio inteligente, no meio animal superior, como mamífero, para adquirir muitas experiências que ele vai necessitar para o futuro. Né? Próximo. Aqui eu só queria fazer essa lembrança, só para fixar na mente de todos nós. Questão 607A. Podemos considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E aí os espíritos responderam que sim, né? É nesses seres inferiores da criação, minerais, vegetais e animais, que estáis longe de conhecer totalmente como que é a evolução desses animais. A gente vê o lado físico, mas a noção do princípio inteligente vivendo ali, a gente tem pouca coisa ainda, né? Temos muito a conhecer. E aí diz, né? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora. É ali que, eu até coloquei abaixo, né? É ali que ele se elabora, que ele vai aprendendo, vai conhecendo, vai evoluindo em todos os reinos. Todas as experiências que ele vai ganhando vão servir para a evolução dele. Até ele se individualizar, pouco a pouco, nos animais superiores. Aí fecha agora todo o entendimento, o que os espíritos queriam dizer para nós. Então, é nesse ponto, a hora que ele passa a ser animal superior, onde ele já possui o crânio, e dentro do crânio já começa a desenvolver a glândula pineal,
o início, né, da individualidade. A partir daí, o princípio inteligente, ele vai se desenvolver, agora ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai existir, né, como individualidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vamos à frente. Vamos dar uma paradinha aqui para nós ver se só foi a Sandra ou tem mais gente querendo colaborar conosco? Pois olha, Edivaldo, agora até eu fiquei com vontade de colaborar. Mas é um prazer. Eu vou antecipar a minha pergunta só para aproveitar o teu gancho, porque depois a gente vai ler a do Cláudio também. Mas a pergunta que eu, na verdade, é uma afirmação que eu vou fazer para você. Eu queria saber se a gente pode inferir que a partir do momento em que o animal tem crânio, esse crânio deve ser preenchido com líquido encefálico. Então, a gente pode inferir que o princípio, o início da formação do cérebro é pela glândula pineal, Divaldo? É o Ou seja, a contrário. primeira estrutura do cérebro é a glândula pineal? Eu diria que a estrutura, né, à medida que ele adquire o cérebro, ele já tem, como disse o Jorge Andréa, vamos lembrar, a partir dos animais superiores que apresentam na massa encefálica, ou seja, Ah, tá. você vai ter crânio, você vai ter massa encefálica ali. Então, a partir daqueles que apresentam massa encefálica, já há as primeiras células da glândula pineal sendo formada ali. Ou seja, ele formou o crânio, vai ter crânio, já tem massa encefálica, na massa encefálica vem junto já a estrutura que vai, né, que já começa a surgir a glândula pineal. À medida que ele começa a ter já as primeiras células que vai formar a glândula pineal, que é o caso dos peixes, ali ele já é uma individualidade. Ali ele já começa a surgir como individualidade. Embora é uma individualidade, vamos pensar assim como fosse um bebê. Né? O bebê nasceu, mas ele é totalmente dependente da mãe. Ele é totalmente dependente da mãe. Então, ali nasceu a individualidade. Só que ainda ela é totalmente dependente daquela do comando diretor, né, daquela espécie, dos peixes. Ainda ele depende de todo o direcionamento que aquele comando vai passar para ele. Mas só que ele não é mais uma alma grupo. Ali ele já está agora por si. Só que ele depende, ele sozinho não sabe o que fazer. Então a alma grupo vai dizer para, olha, você é um peixe, você tem que ir na água, você tem que nadar, você vai se alimentar assim. Eles vão intuindo o que ele tem que fazer. À medida que ele chega no réptil, agora já está bem claro que ele já tem pineal, a pineal já bem desenvolvida. Tanto é que o réptil, né, as cobras, lagarto, tudo, já está. Já tem o terceiro olho, que eles chamam, eles não sabiam o que era no cérebro, né? Chamavam de terceiro olho, que agora já tá entendido como glândula pineal. A glândula pineal já está ali. Ali, a gente já pode ver que os répteis, eles já têm uma vida totalmente diferente. Eles se criam junto, né? Nascem um monte junto, só que cada um vai indo para um lado, não vão viver junto. Só que ainda necessitam, agora vamos colocar assim, é como se for, continuando com o bebê, né? Assim que ele nasce, ele é totalmente dependente da mãe. Mas até ele atingir, vamos dizer lá, uns 3 anos, ele precisa daí da família, de todos ali para ajudarem ele a desenvolver. Ele não consegue estar sozinho. Aí, né, quando ele chega no mamífero, aí ele não depende mais de ninguém, ele evolui sozinho. Dá para entender assim? Ah, sim, não, eu achei interessante essa ideia da glândula pineal, né? É O a glândula pineal. aparecimento dela, porque nós sabemos que ela tem tudo a ver com a mediunidade, né? Mas é interessante a gente saber que é uma estrutura tão importante que aparece
não é a primeira estrutura, então, que aparece, mas ela já vai se conformando, né? né? Enquanto o cidadão, o princípio, né, inteligente, vai se individualizando. Eu queria, você falou que a glândula pineal tem uma ligação muito grande com a mediunidade, é fato. Mas eu queria te passar uma informação muito interessante, que a glândula pineal, lá no livro Missionários da Luz, está dito que é a glândula da vida mental. Né? Ou seja, é a glândula onde, vamos falar de nós agora, os humanos, é onde o nosso espírito, o nosso espírito é que pensa. Então, o nosso espírito pensando, ele vai mandar a energia mental para o meu cérebro físico. Só que essa energia que está vindo do espírito até chegar no cérebro físico, ela é uma energia magnética, energia mental magnética. Quando chega na epífise do nosso cérebro, o nosso cérebro, o nosso cérebro físico, ele não trabalha com energia magnética, ele trabalha com energia elétrica. A epífise é a que faz a transformação de energia magnética em energia elétrica. Então, ela é importante para a vida nossa aqui. A mediunidade, ela entra junto ali. Porque quando um espírito manda um pensamento para mim, ele está mandando energia, uma intuição, energia magnética. A intuição é energia magnética. Quando chega na glândula pineal, ela transforma em energia elétrica, e aí o tálamo vai mandar para algum lugar do cérebro para interpretar aquele pensamento que veio, ou do meu espírito ou de outro espírito, mas em forma de energia elétrica. Nossa, bem Então, legal, Edivaldo. Eu me lembrei do nosso encontro de uns 3 anos atrás, que você fez até o desenho, tá tudo lá no isso, canal também. isso, Muito exatamente. bacana, me Isso está lembrei. lá no material, né? No Aham. material do nosso estudo, que é sobre o mecanismo da epífise. Está lá. Né? Tanto no canal do YouTube aí do Caminhos do Bem, como no meu canal também. Ah, O legal. Deixa eu mecanismo até da epífise, o revisitar. funcionamento da epífise. Ó, que legal. Então, Edivaldo, eu tenho aqui. Desculpe, não queria te cortar. Pode só terminar. para concluir, né? Então, para que agora, como já é individualidade, e já começaram a criar o esboço do seu perispírito, para ele se ligar com o físico, esse perispírito agora é individualidade, mas que é um princípio inteligente ainda, ele não se transformou e não se humanizou ainda, não é um espírito completo, mas ele já está no processo. Então ele precisa da epífise, esse princípio inteligente precisa da epífise para agir naquele corpo agora. Mas ele já é uma individualidade. Então, à medida que você tem a epífise, você já pode ser individualidade. Se você não tiver, você não pode. Por isso que no reino mineral, no reino animal inferior, você não tem. Né? Então não dá para dizer, olha, todos os animais já são, a partir dos animais já são individualidade. Não é. É só dos animais superiores. Dos inferiores, não. Porque eles não têm crânio ainda. Bom, agora Tá, vamos lá. vamos, O que tem mais vamos aí? lá. O Cláudio aqui de Curitiba, ele está perguntando o seguinte, se a espiritualidade cuida de almas gêmeas ou eles estão regidos pelas forças da natureza. Eu achei interessante essa pergunta do Cláudio, né? Porque a É, espiritualidade a gente imagina que esteja sempre conosco, né? Mas vamos ver o que o sim, Edivaldo acha. sim. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho para frente. Mas eu já falei isso também antes. As almas, quando a gente fala o comando diretor do reino animal inferior, o comando diretor do reino mineral, o comando diretor do. O que é comando diretor? São espíritos da natureza, são espíritos evoluídos que cuidam da natureza. Então, todas as almas grupos são dirigidas por espíritos mais evoluídos, né? Que fazem esse comando diretor e aí depois vão ter outros espíritos auxiliares que vão ajudar esses espíritos diretores nas espécies, né? Se ele é do reino mineral, vai ter um comando diretor que só vai trabalhar com isso. Vai ter um comando para o vegetal também. Então, são espíritos superiores. Quando você fala a natureza, só a natureza funciona porque os espíritos fazem ela funcionar. Né? Então, são os espíritos da natureza.
Quando eu falo espírito da natureza, são espíritos que têm comando sobre a natureza. Quando Jesus pediu para acalmar o mar, o que ele pediu? Quem fez o mar acalmar? Os espíritos da natureza. Ele pediu para o mar se acalmar e os espíritos atenderam e acalmaram o mar. E, Né? Edivaldo, eu me lembrei do Manuel Filomeno de Miranda, na trilogia dele, aquela primeira, se eu não me engano, no Amanhecer, não, perdão, no Perturbações Espirituais, que ele diz assim, o espírito, o Manuel pergunta, né, para a espiritualidade, como é que se sucede, afinal de contas, esse trabalho com relação ao clima e tudo mais, né? E a espiritualidade diz que são centenas de milhares de espíritos que trabalham para fazer essas mudanças climáticas, né? Então, imagine como é que foi acalmar o mar, né? Quanta gente Jesus convocou ali. É isso aí. Dando um pequeno spoiler, quando esse princípio espiritual ele se humanizar, as primeiras tarefas deles vão ser junto à natureza. Mas isso a gente vai ver na próxima reunião. Tem mais alguma coisa? Interessante também do Paulo de Canoinhas, Edivaldo. Eu vou ler aqui para você. Dentro do princípio aqui exposto, posso pensar que a alma grupo deixa de existir quando o princípio espiritual adquire biologicamente, falando a glândula pineal. É mais ou menos o que a gente já comentou há pouco, né? Nós poderíamos dizer diferente. A partir, né, que quando surge a glândula pineal, o princípio espiritual ele sai da alma grupo, mas a alma grupo vai continuar existindo para outros espíritos que estão atrás dele, não chegar na evolução dele. É ele que está saindo daquela alma grupo. Vamos pegar o exemplo da família outra vez. Se eu estou numa família e eu desencarno, aquela família não deixou de existir. Eu saí da alma grupo, daquela família, né? E fui continuar o meu progresso agora no plano espiritual. E lá vou escolher outra família, né? Designar outra família para me evoluir. Mas aquela família ela está continuando com, né? Outros descendentes vão nascer ali e continuar aquela família. Assim acontece com a alma grupo também. A alma grupo ela é um grupo de espíritos que se reúne, né, por esse grupo diretor, comando diretor, para evoluir as espécies. O que acontece ali é que são princípios inteligentes que vão saindo, porque vão evoluindo e já passando para outro estágio. Então, a partir de que um princípio inteligente que atingiu todos os estágios evolutivos não precisa mais de estar na alma grupo, ele vai começar a encarnar agora nos animais superiores que têm glândula pineal, e aí, a partir daí, ele não precisa mais estar na alma grupo. Então, não é a alma grupo que deixa de existir. Ela sempre vai ser necessário existir a alma grupo. Porque Deus está continuando criando o espírito lá. Princípios inteligentes, né? A Mas eu já... Luciana aqui... Oi? Pode falar, Edvaldo. Não, É. perdão, é que a Luciana tem um questionamento que eu acho que encaixa nisso que você está comentando. A Luciana lá que está em Florianópolis hoje, a cada espécie receberá o princípio inteligente diferente? Vamos ver se... nós estamos falando agora dos animais superiores? Cadê? Eu acho que ela está pensando o seguinte, nessa reciclagem, né, provavelmente aquela barata vai reencarnar talvez como um ser um pouquinho superior e no lugar dela entrarão outros, né? Então vai ter sempre uma certa mistura, mas o bojo, de uma forma geral, é sempre o Isso. mesmo, né? É isso. É isso. Vai ser... É assim... Você sai da espécie, mas vem outro princípio inteligente que vai para o teu lugar ali, né? E vai continuando a evolução. Só que vão escapando os princípios inteligentes, que daí vão ingressando no reino animal superior, e aí já como individualidades, e a partir dali a evolução se dá agora um a um, né? Ok? Isso aí. Eu tenho aqui duas perguntas do Dirceu que eu vou pedir licença a ele para deixar para mais tarde, que eu acho que essas perguntas são mais para o final do nosso encontro, ou talvez para o próximo. Mas daí, se der Meu tempo, a Deus. gente dá uma voltadinha aqui nele. Acabei de olhar no E. horário aí, já estamos 9 horas praticamente. Pois Vamos pois dar é, uma vamos adiante caminhadinha? então.
E depois nós deixamos as perguntas para o final, Edivaldo, pode ser? Tá, perfeito. Então vamos adiante. Bom, vamos falar um pouquinho agora do progresso dos animais. Isso agora está, nós vamos buscar isso, né? Esse entendimento bastante no Livro dos Espíritos, mas antes eu, né, tenho uma consideraçãozinha, ele pode seguir. Então, o Espiritismo explica que os princípios inteligentes dos animais estão em caminho da evolução, desde que foram criados lá, né? Princípio inteligente, que já chegou e foi para o reino mineral, vegetal, animal inferior, animal superior, nós estamos, e vamos, a hora de transformar em espírito humano, nós estamos sempre num caminho evolutivo. É contínua a nossa evolução, né? Então, assim como nós evoluímos espiritualmente, os princípios inteligentes também vão evoluir. Também vão fazer a sua jornada de crescimento. Próximo. Aí nós caímos no Livro dos Espíritos. A questão é, questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? E dá um enter lá. A resposta é sim. Aí daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são mais adiantados. A gente vai falar disso na próxima reunião, né? Sobre os animais mais evoluídos em mundos mais evoluídos. Então, são sempre, né? Porém, vão ser sempre inferiores ao homem, porque o homem está avançado na frente. O homem ajuda os animais a evoluir. Então, desde que o princípio inteligente foi criado, ele vai evoluir, né? E vai mudando as espécies em cada mundo para uma espécie mais evoluída. Mas essa lei progressiva vai ser igual a nossa. Vamos evoluir, os animais vão evoluir sempre. A próxima questão agora, 602. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, porque eles ainda não têm o livre-arbítrio, a iniciativa. Então, a natureza cuida de empurrá-los para a evolução, né? Porque eles não têm razão ainda. Então, a própria natureza vai fazendo com que eles vão evoluindo. Próxima. Então, é fascinante para nós saber que os princípios inteligentes dos animais estão em um caminho de crescimento espiritual. Então, cada vida que eles têm, que eles vivem, eles estão se desenvolvendo. Eles estão aprendendo coisas cada vez mais complexas. E esse contato que os pets têm com os seres humanos é muito importante. Eles conseguem dar passos largos nesse processo. Recebem muitos estímulos para se desenvolverem mais rapidamente. Muitos potenciais, né, que eles têm latentes, com esse contato com os encarnados, eles conseguem, né, com os humanos, com as pessoas, eles conseguem evoluir mais rapidamente. Então, é fascinante a gente ver que o princípio inteligente que está lá dando vida para um animal, ele evolui, ele cresce, ele não vai... Os animais, o cachorro vai ser sempre cachorro, o gato sempre gato. Mas o princípio inteligente que está nele, não. Que está ali habitando eles, não. Esse princípio inteligente que vai se transformar em espírito, vai evoluir sempre, né? Próximo. Então, cada experiência que eles têm, seja boa ou ruim, sempre contribui para o seu crescimento. Por isso, o Espiritismo, né, mostra a importância, se a gente puder, ajudar os animais com amor, com respeito, com compaixão com eles também, né? Próxima. Aqui é uma questão que está no Livro dos Espíritos. Existe alguma semelhança espiritual dos homens, dos animais com os homens? Aqui a gente já vai entender aquilo que eu falei agora há pouco, de que já existe um princípio espiritual individualizado e que necessita da epífise para agir no organismo, né, físico de um animal. Vamos lá. Próximo. Questão 597. Haverá nos animais algum princípio independente da matéria? Aí os espíritos respondem: sim, há um princípio e que sobrevive ao corpo. Então, existe um princípio espiritual, já agora mais atuante, desde que ele foi criado como princípio inteligente, ele sobrevive
a parte física e a parte espiritual, ele sobrevive. Ele vai evoluindo através de reencarnar em várias espécies, desde o mineral, vegetal, animal, né? Então, há uma espécie, só que no animal, como a pergunta é aqui, já é animal superior. No animal superior, existe um princípio? Existe. É igual ao homem, né? A próxima pergunta explica melhor. Próxima. 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Então, aqui, está dizendo para nós, olha, agora, esse princípio que habita o animal superior, o mamífero, ele já é agora, dá para chamar de alma, se quiser, mas é um princípio que já está bem mais elaborado. Só que ele ainda é inferior ao homem. Ele ainda é um princípio espiritual. No homem já é espírito. Por isso o espírito completa dizendo: há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Há uma distância enorme, né? Entre esse princípio espiritual, é uma distância evolutiva entre princípio inteligente, né? Ou princípio espiritual, dá na mesma, e o espírito do homem. Próxima. Aqui agora, vamos lá. Aqui é muito interessante. O que acontece com os animais após a morte? Quando os animais morrem? Estamos falando de animais já do nível animais superiores, que já estão na classe dos mamíferos, né? Questão 598 do Livro dos Espíritos. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? E aí a resposta: sim, conserva a individualidade. Quanto à consciência do seu eu, ainda não, porque não tem consciência, não desenvolveu inteligência. A vida inteligente ele permanece em estado latente. Então, então, ele conserva a individualidade. E o que acontece depois? Vamos lá. Próxima. Nós encontramos no Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 283. E a pergunta 36, Livro dos Médiuns. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente. Ou seja, o princípio inteligente morreu. O princípio inteligente que havia naquele animal, em princípio, vai ficar adormecido. E logo é utilizado por certos espíritos, que são incumbidos de classificá-los, espíritos que cuidam da natureza, né? Que são incumbidos de classificá-los para animar novos seres, novas espécies, em os quais continua ele a sua obra de sua elaboração, ou seja, a sua evolução. Então, aqui está dizendo que há a morte do animal, o princípio inteligente sobrevive, só que fica adormecido. E logo, rapidamente, é utilizado pelos espíritos, que são aqueles que vão saber, esse precisa encarnar aqui, esse ali, esse naquela espécie, tal, né? Próxima. O Dr. Jorge Andréa, no livro Impulsos Criativos da Evolução, página 121, diz para nós: o princípio inteligente do animal, já desligado da alma-grupo, que não tem nada a ver com o grupo agora, pela aquisição de sua individualidade, após afastamento do corpo pela desencarnação, ainda não apresenta condições mentais, não tem pensamento, não tem raciocínio, não apresenta condições mentais para sustentar-se no lado espiritual como individualidade. Por isso, né, rapidamente ele reencarna. Isso o impulsiona por sintonia para o lado da espécie que pertence, a fim de aguardar a oportunidade de nova encarnação. Em princípio, ele vai ficar adormecido, próximo às espécies do qual ele pertenceu na última encarnação, aguardando uma nova encarnação. E aí os espíritos que coordenam vão ver se vai encarnar naquela mesma espécie ou agora vai para outra espécie. Próximo. Evolução e Dois Mundos. Eu estou pegando vários livros que mostram essa mesma situação. Evolução e Dois Mundos, primeira parte, capítulo 12. Os mamíferos anteriores ao ser humano, aqui o André Luiz já vai direto, é os mamíferos.
Os mamíferos anteriores ao ser humano, por não possuir o pensamento contínuo, o André Luiz falou ali sobre não apresenta condições mentais. O André Luiz falando de não apresenta pensamento contínuo, é a mesma coisa. São incapazes de manter a nova forma após a encarnação, acercando-se espiritualmente dos ninhos onde se desenvolvem seus companheiros, onde permanecem em estado, né, latente, adormecido. Ficam nesse novo plano por curto período por não controlarem os órgãos do perispírito por falta de substância mental consciente. Então, o seu perispírito que está se formando agora ainda não tem, não desenvolveu a consciência, a inteligência. Então, ele não tem o que fazer no plano espiritual ainda. Então, ele adormece e logo em seguida é encaminhado para a nova encarnação. Pegamos o livro dos Espíritos, pegamos o livro dos Médiuns, pegamos o livro do Jorge André, Impulsos Criativos da Criação, pegamos Evolução em Dois Mundos, todos falando a mesma coisa. Vamos lá. Voltamos para o livro dos Espíritos. Questão 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma animal vem achar-se depois da morte em estado de erraticidade, como a do homem? O que é erraticidade? Erraticidade é o plano onde vivem os espíritos errantes, espíritos que não são perfeitos. Plano espiritual, né, onde se encontra o espírito que está ali, espírito humano que ainda não é perfeito. E aí os espíritos respondem, olha, ele fica numa espécie de erraticidade. Eu coloquei ali na condição espiritual que vive o espírito durante o intervalo das encarnações. Ele vive numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Então, o princípio inteligente do animal. Mas não é um espírito errante, porque ele não erra, ele não raciocina, então ele não tem essa responsabilidade sobre o erro que comete. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. E se erra, ele tem que assumir isso. Mas os animais não dispõem dessa faculdade ainda. Então, o princípio espiritual do animal, depois da morte, ele é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Isso estamos falando, né, no início, onde o animal ele ainda não tem seu perispírito completamente formado e a sua inteligência ainda não está desenvolvida. Seu perispírito ainda é muito frágil, vamos dizer assim, para viver do lado espiritual. Não tem condições de viver para lá. Próxima. Então, quando o animal morre, seu princípio espiritual se desprende do corpo físico e retorna ao mundo espiritual. Lá, né, ele é recebido e cuidado por espíritos especializados em auxiliar esses princípios inteligentes. É como se houvesse uma equipe de veterinários espirituais prontos para acolher os princípios inteligentes do outro lado. Então, é reconfortante nós saber que esses princípios espirituais, quando o animal morre, o princípio espiritual dele vai para o plano espiritual e é cuidado. Fica em estado de dormência, né? Mas ele é cuidado, com muito carinho, até uma nova reencarnação. Próximo. Aqui pegamos o outro autor, né? Agora, o Eurípides Kuhl, no livro Animais Nossos Irmãos. Ao desencarnarem, homens e animais mantêm a sua individualidade. Contudo, os animais são orientados e mantidos por espíritos da natureza em grupos específicos a cada raça. Vemos como que são espíritos que atendem desses animais. Próximo. Livro dos Espíritos novamente. Questão 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não, porque ele não tem escolha, ele não tem raciocínio ainda, pois o que falta é livre-arbítrio. Daí porque não lhe é dado escolher a espécie de animal que irá reencarnar. Então, quem vai fazer isso são os espíritos que trabalham com isso, vão ver qual espécie é mais indicada para a evolução deste princípio inteligente. Próximo. Aqui é uma questão, eu achei muito curioso, eu quis trazer para vocês. Evolução em Dois Mundos, segunda parte, né? Capítulo 38.
Dentro de todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias, fragmentos? Ou seja, o André Luiz queria saber qual é, dentro dos animais superiores, qual que é o que está mais evoluído? Ou qual que se aproxima mais do homem? Que tem já ideias, fragmentos. Vamos dar um enter para nós ver o que é respondido. O assunto demanda longo estudo, tal, né? Mas existem, então, certos animais que são mais evoluídos que outros. Assim, ele fala, vamos nomear, então, o cão, o macaco, o gato, o elefante, o moar, né, o burro, e o cavalo. São os mais, que têm elementos mais ricos, assim, de ideias, fragmentos. Então, ele colocou alguns aqui. Achei interessante e trouxe para vocês também. Próxima. Aqui também são perguntas que as pessoas nos fazem bastante. Muitos se perguntam, e se seus pets podem reencarnar retornando à mesma família? Vamos lembrar, aquele pet, ele tinha um princípio espiritual, um princípio inteligente. Desencarnou. Aí muitos querem que ele volte como fosse o mesmo animal. Não é o mesmo animal, é outro animal, mas pode vir com o mesmo espírito. Então, segundo os benfeitores espirituais, isso é possível, mas não é muito comum. A reencarnação dos animais acontece de forma muito rápida, guiada pelas necessidades de evolução do animal. Mas há relato de animais que retornaram, animais, no caso, né, princípios inteligentes que retornaram para a mesma família e trouxeram características e comportamentos muito semelhantes ao pet anterior. Então, pode acontecer? Pode. Mas, como os benfeitores nos dizem, não é muito comum isso acontecer devido à rapidez, à necessidade que há deles reencarnar. Bom. Próxima. Quando um animal de estimação morre, é natural sentir tristeza? Claro, era alguém que você tinha afeto por ele, né? Você gostava dele. Então, o Espiritismo traz essa consolação para nós. Olha, ele continua existindo. O princípio inteligente dele continua existindo. Ele sobrevive à morte. E saber que os princípios inteligentes dos animais continuam a sua jornada evolutiva e saber que um dia até podemos nos encontrar com ele, é muito consolador para nós também, né? Isso traz segurança para nós em muita coisa que a gente não precisa ficar desesperado, aflito, porque aquilo aconteceu, né? Próxima. Chegamos no último item nosso, então vamos conseguir terminar bem rapidinho, mais 5 minutinhos, terminamos. Os animais no plano espiritual. Mas espera aí, acabamos de falar que os animais, quando desencarnam, rapidamente, eles são levados a reencarnar. Mas existem animais no plano espiritual? Existem. Nós encontramos muitas obras falando disso. Então, como que existem animais no plano espiritual? Se eles, assim que desencarnam, reencarnam. Vamos ver. Próximo slide. Bom, seus animais reencarnam, né? Reencarnam novamente quase que imediatamente. Como explicar a presença de animais nos planos espirituais? Então, vamos lá. Isso acontece porque estes princípios espirituais, inicialmente, não estão adaptados a viver no plano espiritual. Mas eles vão reencarnar milhares de vezes como animais. Vai chegar o momento em que esses princípios espirituais começam a se adaptar, começam a desenvolver o seu perispírito, começam a evoluir espiritualmente. E aí eles começam a ter condições de viver no plano espiritual também. Quando a gente está falando que rapidamente eles reencarnam, a gente está falando aquilo que o Kardec colocou para nós e várias obras ali confirmaram. Mas nós agora vamos continuar os entendimentos dessas obras. E a gente está vendo aqui, então, que à medida que esse princípio inteligente vai evoluindo, nascendo em animal, o seu perispírito vai desenvolvendo. O seu intelecto começa a desenvolver também. E aí ele passa a ganhar condições de viver no plano espiritual também.
Por isso que existem animais agora vivendo também no plano espiritual. Então, à medida que vão evoluindo, eles adquirem essas condições de viverem no plano espiritual. E aí, ora eles vivem, assim como nós, ora vivem no plano espiritual, ora vivem como encarnados, no plano físico. Aí eles já estão se aproximando daquele outro nível evolutivo, já é um passo a mais na sua evolução. Vamos encontrar isso aonde? Próxima. Olha, o Jorge Andréa fala para nós, Impulsos Criativos da Evolução, página 122. À medida que progridem, algumas espécies de animais já têm condições de serem aproveitados por certo tempo na espiritualidade. Está aí. À medida que evolui, à medida que o seu perispírito adquire mais consistência, a sua área mental já adquire mais entendimento. Não é inteligência ainda, mas é um instinto muito apurado. Ele já consegue, já são traços de inteligência, né? Ele já consegue viver no plano espiritual. Está aí. Encontramos a confirmação nesta obra. Próxima. Onde tem isso também? No Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 12. Quando possível, são aproveitados no plano espiritual em serviços por certo período, fim do qual caem em hibernação, adormecem, sendo atraídos para o grupo familiar animal, a que se ajustam, onde nascerão para continuar sua evolução no plano físico. Então, esses, está aí mais uma vez dizendo, olha, é possível eles viverem um tempo no plano espiritual. Quando eles têm essas condições que já desenvolveram, eles podem, né, viver no plano espiritual. Próxima. Aqui nós encontramos alguns exemplos na literatura espírita que falam de animais, né? No Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda fala para nós. Ele descreve, né, animais, espírito das sombras, né, montando em animais. Também André Luiz fala para nós no livro Nosso Lar, ele cita sobre cães, puxando trenós. No Obreiros de Vida Eterna, são mencionadas algumas aves. Nos livros Libertação e Ação e Reação, há referências sobre vários animais, e assim por diante. Vamos encontrando. Próximo. Aqui nós vamos dar um exemplo maior, né? No livro Nosso Lar, no capítulo 33, Narcisa explica para o André Luiz, olha, os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E existem algumas aves que a gente não encontra aqui no plano físico, mas tem no plano espiritual, denominada de ibis, viajores, que são excelentes auxiliares por devorarem as energias mentais odiosas e perversas. Isso está lá no livro Nosso Lar, capítulo 33, a Narcisa explicando as funções dos animais no plano espiritual. Próxima. Isso nos leva a entender, então, que enquanto estiverem nos reinos minerais, vegetais e animais, ora são adaptados a evoluir na parte física, ora na parte espiritual do planeta em que estiver vivendo. Não existe vegetal no plano espiritual também? Não existe mineral no plano espiritual também? Existe. Então, tem que, à medida que vai evoluindo dentro de cada espécie mineral, espécie vegetal, espécie animal, então, vai existindo vida, né? Vida no plano espiritual também. Então, aqui a gente vê que nos mundos inferiores existe o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, mundo da regeneração, mundos felizes. Então, em todas essas situações, vai existir princípios inteligentes de animais que estão adaptados a viver tanto no físico quanto no lado espiritual. Ok? Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 12. Próxima. Quanto tempo decorre desde o surgimento do princípio inteligente até a sua humanização? Quanto tempo nós levamos, desde que fomos criados por Deus como princípio inteligente, até nos humanizar, que vai ser o que a gente vai ver na próxima reunião, né? Vamos lá. Próxima. Aí, no Evolução em Dois Mundos, capítulo 3, chamado Evolução e Corpo Espiritual, no subcapítulo Evolução no Tempo, o André Luiz diz o seguinte para nós.
Cabe frisar que as experiências nos reinos inferiores da criação têm a duração de aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Olha o tempo já que nós somos criados. Nós já somos seres humanos. Quanto tempo nós somos seres humanos? Ainda não sabemos. Mas já sabemos quanto tempo levamos para chegar a ser humanos. Veja quanto tempo. Quantos anos a gente tem? Quantos anos dura a nossa encarnação? Segundo a expectativa de vida, é 75 anos, 76 anos. A nossa expectativa de vida como encarnado. Mas nós já temos experiência nos reinos inferiores de 1,5 bilhão de anos. Vejam quanto nós já vivemos. E aquilo que o Cláudio falou, né? E desde que fomos criados, somos tutelados pelos benfeitores espirituais que amparam os princípios espirituais nesses estágios iniciais da evolução. Sempre fomos tutelados, né, por espíritos benfeitores. Sempre. Próximo, aqui uma outra forma de a gente ver. Então, nessa linha azul ali, que é onde a gente, no ponto onde a gente se humanizou, levamos 1,5 bilhão de anos. E aí, segundo a nossa ciência, o homem, como ser humano, já existe há 300 mil anos sobre a Terra. Nós estamos vivendo hoje o ano de 2024, a partir de uma certa data que começou a contar, né? 2024. Mas como ser humano, homem das cavernas, nós já estamos aqui como Homo sapiens há 300 mil anos aqui sobre a Terra. Né? Mas já tivemos atrás 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão. Já vivemos. Interessante, né?